Paz do Senhor Jesus. Eu estava fazendo um vídeo aqui, o celular travou. Eu vou ter que falar tudo de novo. Mas eu creio que Deus vai me capacitar, irmão. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra muito forte. Se encontra em Mateus, capítulos número 3, versículos número 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus, ele é batizado por João Batista. E a palavra do Senhor diz que no momento que Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia é clara em dizer que Jesus, saindo das águas, o céu se abre, o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus. Percebe que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus. No momento que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, escuta só isso aqui, irmão, isso aqui é muito forte. Percebe? O Espírito Santo desceu sobre ele. Então uma voz do céu bradou e disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Irmãos, olha que interessante. Por que Deus só chamou Jesus de filho quando o Espírito Santo desceu? Percebe? Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, a voz bradou: este é meu filho. Sabe por quê? Olha o que Paulo disse em Romanos 8:14. Está escrito assim. Irmão, isso aqui é muito forte. Olha o que está escrito em Romanos 8:14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados de filho de Deus. Eita glória! Irmãos, olha que interessante. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 8:14. Paulo disse: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados de filho de Deus. Então percebe, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, a voz bradou: é meu Filho amado. Deus só chama de filho quem é guiado pelo Espírito. Por isso que o Espírito Santo, quando desceu sobre Jesus, Deus falou: é meu filho. Por que Deus chamou de filho? Porque Deus só considera como filho quem vive no Espírito. Eita glória! Aleluia a Deus! Irmão, não é eu que estou falando, está na Bíblia, rapaz. Eita glória, eu vou repetir isso aqui. Olha que tremendo. Percebe que em Romanos 8:14, Paulo disse: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados de filho de Deus. Então percebe, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o Pai falou: este é meu Filho amado, em quem eu me agrado. Percebe? O Pai só chamou de filho quando o Espírito desceu, porque Deus só considera como filho quem é guiado pelo Espírito, rapaz. Eita glória, aleluia a Deus. Eita, eu vou falar, Jesus. Quem está na carne é inimizade, mas quem está no Espírito é filho. Eita, eu vou falar, Jesus. Eita, glória a Deus. Escuta só. Irmão, Paulo escreveu: quem vive na carne não pode agradar a Deus, porque a carne é inimizade contra Deus. A carne não se sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar sujeita. Eita, eu vou falar tudo, Jesus. Escuta só. Percebe? Quando o Espírito desceu, o Pai falou: é meu filho. Porque Deus o considera como filho quem tem vida no Espírito. Quem vive no Espírito, Deus chama de filho. Percebe? O Espírito desceu sobre Jesus. Aí Paulo lá na frente vai escrever: porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados de filho. Quando o Espírito desceu, o Pai falou: é meu filho. Porque Deus considera como filho os que são guiados pelo Espírito. Aleluia! Quem está na carne não é filho, é inimigo dele. Eita, vou falar. Todo mundo hoje em dia tem mania de falar assim: todos nós é filho de Deus. Você está enganado, filho. Criação de Deus, criatura, todo mundo é. Mas filho, Deus se considera quem é guiado pelo Espírito. Eita, eu vou falar tudo, Jesus. Você quer mais prova disso? A Bíblia diz: todo aquele que continua na prática do pecado mostra que é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas os que são nascidos de Deus não pode viver no pecado, porque a vida de Deus está nele. Percebe? Quem está na prática do pecado é filho do diabo. Então percebe, filho de Deus nem todo mundo é, filho. Criação todo mundo é. Isso eu concordo. Criação de Deus todo mundo é. Agora filho nem todos são. Eita, eu vou falar, Jesus. Eu vou dar lugar. Aí escuta só.
Eita glória! Aí escuta, vamos voltar para Mateus. Aí percebe que lá em Mateus 3, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o Pai disse: este é meu filho em quem eu me agrado. Então percebe que Mateus 3,17, Deus disse que Jesus é o filho amado. Agora escuta, Deus chamou Jesus de filho. Escuta só, Deus falou: este é meu filho. O Pai bradou dizendo que Jesus é filho dele. Agora escuta, aí em Mateus 4, quando Jesus é guiado pelo Espírito, o diabo vai falar assim: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Irmãos, espera aí. Percebe que antes de Jesus ir para o deserto, antes de o tentador chegar, antes do diabo vir, Deus já disse que Jesus é filho. Aí quando Jesus sai do deserto, o diabo se aproxima, o tentador vem. Aí o tentador fala assim: tu és o Filho de Deus? Transforma a pedra em pão? Então peraí, irmão, peraí. Lembrando bem que a voz bradou bem alto: este é meu filho. Então percebe, todo mundo ouviu o que Deus disse a respeito de Jesus. Deus disse que Jesus é filho. Aí o diabo quer saber quem Jesus é. Porque percebe, o diabo falou assim: peraí, se tu és mesmo que eu ouvi, transforma a pedra em pão. Só que escuta, Jesus não transforma a pedra em pão. Por que Jesus não transformou a pedra em pão, irmão? Por que não precisou transformar? Porque primeiro, Deus já disse que Jesus é filho. Então Jesus não precisa provar para o diabo a respeito daquilo que Deus já falou. Eita glória! Jesus não precisou mudar para provar para o diabo a respeito daquilo que Deus já tinha falado a respeito dele. Sabe o que Deus está te ensinando? Você não precisa provar para ninguém a respeito daquilo que eu sei sobre você. O que eu falei para você é o que importa. Você não precisa provar para ninguém a respeito daquilo que eu já te falei, rapaz. Eita glória! Aleluia, Deus! Eita Jesus! Escuta só. Percebe? Ele não transforma. Ele não muda. Agora, olha como o inimigo é inteligente. Olha como o diabo, irmão, é astuto. Ele sabe que Jesus está com fome. Ele sabe que Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer. Então ele vai falar o quê? Transforma em pão. Muda. Eu sei que tu está com fome. Percebe que o inimigo vai trabalhar em cima da necessidade de Jesus. Jesus precisa se alimentar, irmão. Ele está com fome. Só que percebe, irmão. Percebe que interessante. O inimigo está querendo trabalhar em cima da necessidade. Agora é interessante que Jesus está com fome e não transforma a pedra em pão. Jesus prefere ficar com a pedra, mas não faz aquilo que o diabo quer. Escuta só. O interessante é que Esaú sentiu fome, lembra? Que Esaú sente fome e ele vende o seu direito de primogenitura pelo um pratinho de lentilha. Jesus está sentindo a mesma coisa que Esaú. Jesus como homem, filho. Jesus ali é homem. Ele é homem, está sendo tentado como homem ali no deserto. Ele é Deus, mas também foi homem. Escuta só. Como homem, ele não transforma a pedra em pão. Está passando pela mesma coisa que Esaú, mas não agiu como Esaú. Esaú já vendeu o direito de primogenitura. Jesus não. E Jesus com fome não muda. Escuta só. Aí, irmãos, uma coisa que eu achei muito interessante. Eu peço que você dobre sua atenção. Percebe que o diabo ele vai falar assim para Jesus: transforma a pedra em pão. Aí Jesus vai responder: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, Jesus está citando o que está escrito em Deuteronômio 8:3. Você tomar a leitura de Deuteronômio 8:3, a Bíblia diz que Moisés está com o povo no deserto. E Moisés fala assim: ó, o Senhor levou vocês para o deserto e os humilhou a fim de provar para vocês que vocês não viverão só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Percebe que Jesus está citando o que está escrito lá em Deuteronômio 8:3. O que Moisés disse, Jesus está citando aqui na frente. Porque Jesus também está no deserto. E o povo lá também estava no deserto, está na mesma situação. A situação é a mesma, o povo está no deserto, Deus proveu no deserto. Percebe que era no deserto que o povo sentia sede. Aí o povo ia até Moisés: Moisés, quero água. Deus falava: Moisés, bate na rocha, a rocha vai dar água. O povo falava: Moisés, estou com fome. Deus falava: Moisés, fala para eles que eu vou mandar cordonice, vou mandar pão. Percebe? O povo vivia do que Deus falava. Deus esperava o povo suplicar Moisés para Deus mandar a providência, porque o povo vivia do que Deus falava. Eita glória! Aleluia, Deus! Então Jesus sabe disso.
Jesus está na mesma situação. Jesus se lembrou, peraí, lá no deserto meu pai proveu para o povo. Eu estou no deserto, meu pai vai prover para mim também, Satanás. Eita glória, aleluia Deus. Escuta só. Eita, vou dar lugar, Jesus. Escuta. Aí percebe. Aí uma coisa que eu achei interessante. Aí percebe que o diabo vai falar assim para Jesus. O diabo leva Jesus para o pináculo e vai falar assim, está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que você não tropece em alguma pedra. Irmãos, olha que interessante. Olha o diabo citando as escrituras. Olha como o diabo também conhece a Bíblia. O diabo conhece, filho. Olha o que ele diz para Jesus. Está escrito. Ele está citando, irmão. O diabo está citando o que está escrito lá em Salmo 91, no versículo número 11 e 12. Ele está citando o que o salmista disse. Olha como ele sabe. Olha como ele conhece. Ele também conhece. Só que Jesus disse que ele conhece, mas ele não se apega na verdade. Por isso que ele é mentiroso, porque a Bíblia diz, todo aquele que conhece e não pratica é mentiroso. O diabo conhece, mas ele não é praticante, por isso ele é mentiroso. Jesus disse, desde a criação do mundo, ele nunca se apegou na verdade, porque é mentiroso. E quando fala a mentira, fala na sua própria língua. Eita Jeová, olha que interessante, um mentiroso citando a escritura. Ele conhece, mas não se apega. Ele conhece, mas nunca se apegou. Jesus disse isso. Agora o que adianta? Conhecer e se apegar. Eita Jeová. Irmãos, olha que interessante. O diabo tem letra, mas não se apega. Porque Jesus disse, desde o princípio do mundo, desde a fundação do mundo, ele nunca se apegou na verdade. É mentiroso. Por isso que a Bíblia, por isso que João disse que todo aquele que conhece a verdade e não pratica é mentiroso. Porque o diabo também conhece e não pratica, ele é mentiroso. Quando você também conhece e não pratica, você também se iguala a ele, fica mentiroso. Porque não adianta conhecer e não praticar, não adianta conhecer e não se apegar. Tem que se apegar, irmão. Tem que guardar a palavra no coração, como o salmista disse. Não é só você conhecer, é você praticar, guardar. Escuta só. Aí escuta só que interessante. Aí percebe que ele vai citar a escritura, ele vai falar assim, está escrito, porque os teus anjos dará ordem para que te guarda. Escuta só, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, para que você não tropece em alguma pedra. Agora uma coisa que eu achei interessante, irmão. Se você tomar leitura, você sabia, irmão, eu peço que você dobre atenção. Olha o que o diabo diz, está escrito. Está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, para que tropece em alguma pedra. Para que não tropece em alguma pedra. Eles segurarão na mão. Irmão, peço que você dobre atenção nisso aqui que eu vou te falar. Eu estava comparando o Salmo 91. O diabo, ele abreviou uma parte. Escuta só, vou te mostrar o que ele abreviou. Olha o que está escrito em Salmo 91, vou abrir lá. Salmo 91, no versículo número 11. Presta atenção, irmão. Irmão, você tem que estar ligado nisso aqui. Ele abreviou, escuta só. Olha o que está escrito em Salmo 91, no versículo número 11. Diz assim. Escuta só, irmão. Escuta só que tremendo. Salmo 91. Irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Olha o que está escrito. Só um instante. Salmo 91. Escuta só. Salmo 91, no versículo número 11. Diz assim. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, vírgula, para que protejam todos os seus caminhos. Irmão, essa parte aqui, ó, para que protejam todos os seus caminhos, ele tirou. Aí ele foi direto pro 12. Está escrito assim, com as mãos segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Não, irmão, você tem que entender isso aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Se você não entender isso aqui, olha o que está escrito, presta atenção, irmão. Está escrito no Salmo 91, no versículo número 11. O diabo, ele tirou essa parte, ele abreviou. Presta atenção, irmão, pelo amor de Deus, olha o que está escrito. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, vírgula, para que proteja em todos os seus caminhos. Você não viu o diabo citando essa parte. Ele pula para o 12. Está escrito assim, com as mãos segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Então percebe, a parte de proteger em seus caminhos, ele tirou. Ele não citou, ele abreviou. Eita, porque ele queria que Jesus se jogasse, lembra? Então peraí, ele está dizendo assim, peraí, se eu quero que ele se joga, eu não posso concluir o resto do versículo dizendo que protege nos seus caminhos, tem que tirar essa parte. Ele tirou, ele abreviou. Por isso que a Bíblia diz que quem abreviar, quem tirar um tio ou uma vírgula, será tirado uma parte dele, terço da árvore da vida. Tá entendendo, irmão? Se tirar,
é tirado uma parte dele da árvore da vida. O diabo tirou essa parte, irmão. Irmão, isso aqui eu tava lendo, eu falei, peraí, Salmo 91, por que ele não falou essa parte? Ele tirou essa parte. Pode ver que ele fala um pedaço do 11, na parte que está o respeito, ele vai direto pro 12. A parte que está escrita assim, ó, para que proteja em seus caminhos, ele não cita. Ele não cita essa parte, pode tomar leitura para você ver. Ele não cita, ele tira. Irmão, preste atenção nisso aqui. Ele distorce, ele abrevia. Tem que lembrar, irmão, você tem que entender uma coisa, o diabo sempre vai distorcer o que Deus fala. Você quer ver uma coisa? Você lembra o que Deus falou para Adão e Eva? Se comer do fruto ou tocar, morreria. Aí a serpente fala assim para Eva, é certo que vocês não vão morrer. Então percebe, Deus falou que ia morrer. O diabo vem e fala que não vai morrer. Porque o diabo, irmão, ele é mentiroso. Deus é verdade, Jesus é verdade. Então o diabo vai distorcer o que Deus fala. Por isso que é necessário, irmão, você ter discernimento. Por isso que é necessário você ler a palavra. Porque o inimigo é sujo, irmão, ele distorce. Ele abrevia, ele tira. Olha que interessante. Aí escuta só. Irmãos, isso aqui que eu achei tremendo. Eu peço que você dobre a sua atenção. Escuta só. Aí a Bíblia diz assim, então o diabo levou a um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo, eu esplendor e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Irmão, isso aqui que eu achei interessante, olha o que ele disse para Jesus. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Percebe que ele mostrou os reinos do mundo. Só que o diabo se esqueceu de João 16:38. Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus discípulos lutariam por mim. Agora escuta, o diabo está mostrando o reino do mundo para Jesus. E está dizendo, eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Só que o diabo se esqueceu que o reino de Jesus não é daqui. Eita glória, percebe? Ele está oferecendo uma coisa que não combina com Jesus, irmão. O reino de Jesus não é daqui. O reino de Jesus é do alto. Só que o diabo, mesmo sabendo, vai oferecer o reino daqui. Só que o reino de Jesus não é daqui. Percebe? O inimigo vai te oferecer uma coisa que não combina com você. Você quer mais prova disso? Você lembra o que Deus falou para Adão e Eva? Não come e nem toca no fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se tocar, tenha certeza que vão morrer. Escuta só. Percebe que o fruto do conhecimento do bem e do mal não era para Adão e Eva. Só que o diabo viu que Eva estava sozinha. E ele vai falar assim, come, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal como Deus. Escuta só. Olha que interessante, ele está oferecendo fruto que Deus falou que não era para eles comer. Porque o diabo sempre vai te oferecer uma coisa que não combina com você. O pecado não é para o homem, filho. Só que o diabo sabia disso aí, mesmo ele sabendo, ele vai oferecer. Deus falou para não tocar. Percebe? Ele vai oferecer mesmo assim, falando, não, come. Se alimenta desse fruto. Se alimenta disso aqui, ó. Deus sabe, você não vai morrer. Então percebe? Está oferecendo uma coisa que não é para Adão e Eva. A mesma coisa foi aqui em Mateus 4. Percebe? Está oferecendo o reino do mundo para Jesus. Só que o reino de Jesus não é daqui, como ele disse. Então percebe? Está oferecendo uma coisa que não combina. Satanás, filho, vai te oferecer uma coisa que não combina com você. Escuta só. Agora é interessante que Jesus está no deserto. Então percebe, está no deserto, ninguém está vendo. Ele está oferecendo uma coisa para Jesus no deserto que não combina com Jesus. O diabo vai te oferecer o que não combina com você quando você estiver sozinho. Percebe que Eva estava sozinha. Adão não estava perto dela. Eva estava sozinha. Então a serpente se aproximou e falou, come. Percebe, ele tentou Eva sozinha. Porque o diabo vai te oferecer o que não combina com você no deserto quando estiver sozinho. Eita glória. Aí Jesus disse assim para ele, também está escrito. Olha o que Jesus disse para ele. Quando o diabo mostrou o reino do mundo, Jesus disse assim, retira-se Satanás, porque está escrito, adore somente o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele. Mais uma vez, Jesus citando a escritura, Deuteronômio 6:13, que Moisés disse também lá, adore somente o Senhor teu Deus, preste culto somente a Ele. Mais uma vez, Jesus está citando o que Moisés disse lá. Está no deserto, não está tendo nada, mas está dizendo que vai adorar a Deus. Olha que interessante, Jesus sendo tentado no deserto, mas está dizendo, eu adoro somente o Senhor. Está no deserto, está sendo provado, não está tendo nada, mas está adorando. Está dizendo, eu presto culto e adoro somente a Ele. Tem gente que olha pra gente e não entende. Tem gente que olha e fala assim, peraí, não tem nada. Tá desempregado, não tem um carro bom. Mas por que está adorando? Está no deserto, está adorando. Sabe por quê? Porque eu não adoro a Deus pelo que Ele me dá. Eu adoro a Deus pelo que Ele é.
Olha Jesus, está no deserto, está tendo nada, mas está dizendo, eu vou adorar somente o Senhor, o meu Deus, e vou prestar culto a Ele. Escuta só, olha a resposta que Jesus deu para o diabo. Só que escuta, aí depois Jesus não vai ficar batendo papo. Jesus vai falar assim para o diabo, vai embora, Satanás. Quando Satanás vai embora, a Bíblia diz que quando o diabo se retira, os anjos descem e servem Jesus. Agora escuta, percebe? Quando Jesus fala assim, ó, vai embora, Satanás, os anjos descem e servem. Sabe por quê? Porque o céu só serve quem rejeita a prato do diabo. Percebe? Quando Jesus falou assim, vai embora, Satanás, os anjos desceu e serviu. Percebe que os anjos só serviu quando ele rejeitou o diabo. Porque Deus só serve quem rejeita o diabo, filho. Enquanto você estiver se alimentando do pecado, Deus não serve. Eita! Deus só serve quem rejeita a prato do diabo. Percebe? Quando ele falou, vai embora, Satanás, os anjos desceu e serviu. Porque o céu só vai servir quando você rejeitar a tentação do diabo. Eita, vou falar, Jeová. Aleluia, Deus. Eita glória. A Bíblia diz em Tiago, feliz é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus preparou para aqueles que o amam. Percebe, irmão? Depois da provação, Deus prometeu dar coroa. Coroa se fala de honra. Filho, Deus tem honra pra gente depois da aprovação. Depois da aprovação, Deus tem honra. Só que percebe, depois da aprovação será aprovado e Deus dará o que? A coroa. Então percebe, primeiro vem provação, depois vem coroa. Você lembra de Davi? Eita glória! Escuta só, Davi, ele foi ungido como rei. Só que percebe, Davi matou gigante. Só em crônicas que Davi vai sentar no trono, irmão. Escuta só, primeiro Davi foi ungido rei. Só que Davi não sentou imediatamente no trono. Primeiro Davi matou Golias. Davi venceu gigantes, para só depois sentar no trono. Porque depois da aprovação, Deus dará coroa para aqueles que o amam. Escuta só, Deus só dá coroa depois que passar por provação. Primeiro aprovação, depois coroa. Ninguém coloca uma coroa na cabeça e primeiro passa a provação, rapaz. Davi não foi sentado imediatamente pro trono. Primeiro passou por gigante, passou por dificuldade, passou depois sentar no trono e ser coroado como rei. Eita glória! Irmão, olha que interessante. A gente quer coroa sem passar provação, não tem como. Olha Jesus. Jesus, antes de assentar à direita do Pai, hoje a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, ao lugar mais alto. A Bíblia diz, por isso Deus exaltou acima de todo nome. Só que escuta só, só que percebe que antes de Jesus ser exaltado, primeiro aqui embaixo, quando ele estava na terra, ele renunciou, passou por tentação, venceu o diabo no deserto. Olha o processo que Jesus passou para poder sentar à direita do Pai. Porque, filho, não existe honra sem primeiro passar por provação. Por isso que a Bíblia diz em 1 Tiago, olha o que está escrito em Tiago. Olha o que está escrito. Irmão, isso aqui é muito forte. Olha o que está escrito em Tiago, presta atenção. Olha que tremendo, olha o que está escrito em Tiago. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa que Deus prometeu para aqueles que o amam. Então percebe, depois de provado vai ser aprovado. Depois de aprovado recebe coroa. Ninguém coloca uma coroa na cabeça sem primeiro passar a aprovação, filho. Ninguém. Tá entendendo? Primeiro tem que ser provado, para depois ser aprovado e colocar a coroa. Deus só vai dar a coroa depois que a gente passar por provações. Coroa se fala de honra, filho. A honra só é dada depois que passa por provações. Olha que interessante, irmão. Para finalizar, lembra disso aqui. Percebe quando Jesus fala assim pro diabo. Presta atenção, irmão. Não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Quando ele fala assim, vai embora, Satanás. Então o diabo deixou. Eis que os anjos vieram. Irmãos, olha que interessante. Percebe que veio anjos. Não veio anjo, veio anjos. Percebe que não está no singular, está no plural. Anjos, veio mais de um. Agora escuta. Percebe? Quando Jesus falou assim pro diabo, vai embora. Percebe que veio anjos para servir ele. Porque o que Deus tem para mim é muito maior do que aquilo que o diabo me oferece. Percebe, irmão? Veio anjos. O que Deus tinha era muito maior do que aquilo que o diabo oferecia. Irmão, o que Deus tem pra gente é muito maior. Percebe que não veio um anjo só, veio mais de um. Porque o que Deus tem é muito maior. Rejeita os pratos do diabo, você vai ver o que Deus tem pra você. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus tem pra gente é muito maior.
A Bíblia diz, Paulo escreveu, que não subiu ao coração do homem, e nem se imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmão, se você não imagina, você não tem noção do que Deus tem para você. Eita! O que Deus tem pra gente, irmão, muito maior. Você lembra do mendigo Lázaro? Eita glória, você lembra dele? Que Jesus disse? Daquele mendigo que ficava na porta do rico, percebe quando ele morre? A Bíblia diz que ele vai para onde? Para o seio de Abraão. Só que percebe, ele era um mendigo, ele abriu mão. Só que quando ele abriu mão, lá na frente ele vai alcançar o quê? O paraíso. Ele vai para o seio de Abraão, porque abriu mão. O que Deus tem para você é muito maior. Abre mão, rejeita, que você vai ver o que Deus tem para você. Deus nunca vai mandar você rejeitar algo, se a gente preparou melhor lá na frente. Eita glória, aleluia. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essas mensagens, irmão, em nome de Jesus.